Um, dois, três, gravando. Boa noite, meus amigos, e no tocante a futebol. Boa noite, meu amigo Anderson. Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Boa noite, Marcião. Boa noite, meus amigos no Tocante a Futebol. Mais uma vez estamos juntos aí. É um prazer estar com vocês. O prazer está com você aí, meu amigo Márcio. Como é que tá? Prazer, meu, enorme voltar a gravar, falar de futebol e uma sexta-feira agradável, né? Quente, muito quente, aproveitando um pouco do verão aqui. Dia longo, né? Não escureceu ainda, vai escurecer lá para as 8h30. É o verão de Massachusetts, maravilhoso. Para quem não sabe, para quem nunca veio para New England, fala pro pessoal aí como é o verão aqui, como que é o mês de julho aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em New England, Estados Unidos, Massachusetts. Como é que é, Márcio? Como é que é, o pessoal que não sabe? Fala aí. Cara, é 5 da manhã, né? Já tem sol e vai até 8h30, 9 horas, dias quentes. Esse ano tá chovendo bastante, né? Que não é um muito normal, mas é. Como o verão aqui são 3 meses, tem que aproveitar ao máximo, né? Diferentemente do Brasil lá, que a maioria dos meses são meses quentes, tirando talvez julho, agosto. Aqui são 3 meses apenas de calor e o pessoal faz questão de aproveitar e nós estamos nesse embalo aí também, né? Tá certo, tá certo. E aí, falando em embalo, vamos falar de seleção brasileira. Aliás, eu vim a caráter. Olha aqui, ó. Ó, 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 aqui, ó. Tá vendo? muito bom, hein? Aqui, seleção brasileira. É a do Vini Vamos essa falar de aí? seleção brasileira. Essa aqui é do goleiro. É a do Essa aqui é goleiro. do Alisson. Eu achei que fosse a que o Brasil usou no último jogo, que perdeu, inclusive. Tem Não, bom essa daqui é do goleiro. goleirão Alisson, que pela segunda Copa consecutiva aí, foi o nosso goleiro aí, garrando, catando muito, só que não. Bom, mas agora a seleção tem um novo técnico, né? Será que vai continuar o Alisson? Será que vai ter mudanças? Diniz. Olha o Diniz aí. Quem gosta, quem não gosta, né? Diniz tá lá, por um ano o contrato. Fernando Diniz, olha, para você ter ideia, eu sempre fui muito fã do Fernando Diniz. O professor Fernando Diniz é muito bom. Todo mundo aqui que acompanha o No Tocante de Futebol sabe a minha opinião em relação ao Fernando Diniz, ao trabalho dele, à metodologia, ao estilo de jogo dele. Eu gosto muito da ideia. O único problema é que ele está treinando o Fluminense e a seleção ao mesmo tempo, né? Então eu acho isso daí meio estranho. Eu não sei, não gosto muito dessa ideia, não. Não gosto. Ou é uma coisa ou é outra. Eu Eu acho acho muito. que eu acho que isso vai complicar a trajetória dele mais para frente. E tem uma segunda coisa. Eu vi o presidente da CBF falando que o Fernando Diniz se encaixaria mais ou menos no método de trabalho, no estilo de trabalho do professor Ancelotti, que é o grande cotado, que é praticamente certo que será o Ancelotti. Então eu te pergunto, meu amigo Márcio, o que tem a ver o trabalho do Fernando Diniz com o trabalho do Ancelotti? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? É o Tite e o Ancelotti. O Tite é parecido com o Ancelotti, né? O Ancelotti é parecido com o Tite, como queiram. Agora o Diniz não tem nada a ver. Exato. Não tem nada a ver. Agora, em relação a ele trabalhar, eu acho que o último que trabalhou no clube e na seleção foi o que agora é técnico novamente do Corinthians, né? O Luxemburgo. Se eu não me engano, ele trabalhou por 6 meses ou um pouco menos na seleção e no Corinthians. Aí no final do ano ele abandonou o Corinthians, ficou na seleção. Isso aí já tem mais de, acho que 10, 12 anos, 15 anos talvez. Isso E aí, eu acho que isso daí foi em 98, cara. Faz muito 98, tempo isso. Faz muito tempo. Vai para 98 mais é de um 20 25, anos. 20, 20, então. Vai para 98, mais de 25 20 anos. anos aí. 25 anos já. É. Também eu acho o Diniz super capaz, tá? De ser técnico da seleção. Não vejo problema em relação a isso. Eu acho complicado ele conciliar isso, né? O Fluminense tem. Eu acho pior pro Fluminense, tá? O Fluminense tem as ambições dele, é um clube que tem brigado por Libertadores, brigado por títulos, né? Tem o técnico dividindo as atenções, eu acho complicado. Também, não sei, o Fluminense não tem muita opção, né? Quem vai contratar? Vai mandar o Diniz embora para ficar só na seleção e quem vai vir pro Fluminense? É um dilema também. Agora, eu torço muito pro Diniz. Cara, quando o Diniz foi técnico de São Paulo, quando o Diniz, o Audax, né? Quando ele foi pra final com o Santos lá, eu torci muito pelo Diniz, porque o futebol é muito bonito, né, cara?
Quando o Diniz estava no São Paulo, que o São Paulo estava numa fase boa com ele, eu torci muito para que desse certo, para que ele fosse campeão, para que ganhasse moral, sabe? Infelizmente, o batuqueiro batucou lá e prejudicou o Diniz e demais, enfim. São Paulo perdeu o título, caiu muito, o Diniz foi mandado embora. Fez bom trabalho no Fluminense, né? Desde o ano passado no Fluminense, foi campeão carioca jogando muito bem, cara. E de repente, antes mesmo da seleção, o Fluminense já não vem jogando bem, né? Vem perdendo jogos, não encanta mais. Eu não sei se o pessoal aprende a como marcar a equipe de Diniz e eles ficam presos. Eu não sei o que acontece, mas eu gosto muito do jeito que ele pensa futebol, né? É um cara pensa muito no futebol bonito, né? Em espetáculo, em gols, em proporcionar um espetáculo mesmo. E é um cara muito sincero, né? Ele não tem papas na língua, não. Ele, apesar de psicólogo, ele é explosivo, né? Eu acho que o time do Fluminense é um time de meio de tabela de brasileiro. Não é um time tão bom assim, sabe? Então falta pegada, é normal. Qualquer time que começa. Eu lembro quando o Diniz assumiu o São Paulo também não dava para esperar muita coisa. O time do São Paulo naquela época do Diniz não era um time que você podia esperar título, não. O Fluminense ele vai ficar ali entre os 6, entre os 7 primeiros. É isso aí, que o Fluminense vai brigar por isso. Eu acho que no Fluminense acontece muito o que acontece no Corinthians, por exemplo. Depende muito de alguns jogadores, né? É o caso do Marcelo, o Ganso, mas o Ganso então, não tem mais tanto. Campeonato como é o. Campeonato como é o brasileiro? Campeonato Carioca? Brasileiro, né? É um campeonato muito longo, é um campeonato, né, muito extenso, vai precisar de elenco. Basicamente, você precisa de um bom elenco. O Fluminense não tem um bom elenco, entendeu? Então sofre mesmo, é assim mesmo. Pois é, agora parece estar contratando Entendeu? umas peças, né? Mas eu acho complicado. Por exemplo, né? Vamos falar aqui dos 3 maiores elencos do Brasil no momento. Na minha opinião, nessa ordem, né? O Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Suponhamos que ele pegue do Flamengo Pedro, do Palmeiras o 23, o Rony. Vamos falar do Rony e do Atlético Mineiro, o Hulk. Um exemplo. Eu acho que o Hulk não tem mais chance na seleção, mas só para citar um exemplo, né? Que ele faça isso. Numa reta final de Campeonato Brasileiro e o Fluminense brigando por título com esses aí. O que vai repercutir, né? Então, não dá certo. Eu não gosto da ideia. Não acho. Eu acho que. E outra, o Fluminense já tá num caminho ruim, como você mesmo disse aí, tá dando uma oscilada. E aí vão começar a justificar, vão falar, será que é porque ele tá dando mais atenção à seleção? Será que é porque isso? Será que é porque aquilo? Vai ter essa vaidade aí de jogadores? Chama um de um time, chama o do outro, porque ele tá treinando aquele time. Então, eu não acho que dá certo. Eu acho que tá errado. Não é assim que deveria ser, não. Eu acho que ele devia ter falado, olha, treinar a seleção é um sonho de qualquer profissional, é o top, é a coisa mais importante, então eu tô indo pra seleção e Fluminense, obrigado. O próprio presidente da CBF tinha que ligar pro Fluminense e falar assim, olha, nós vamos levar o Diniz, né, eu sei que é difícil, não queremos desfalcar vocês, mas é a seleção, nós queremos ele e ele quer vir pra seleção e pode ficar por um período aí até vocês acharem outro técnico ou, né, é complicado, mas torcer para que dê certo, né? O sonho do presidente da CBF é o Ancelotti, né? Parece que tá tudo certo entre eles. Eu acho que até o Diniz podia ficar até no ano da Copa, já que só precisa do Ancelotti lá na Copa. Antes não precisa. O Diniz classifica a seleção para a Copa do Mundo. Aliás, qual seleção aqui no América do Sul, sendo Brasil, Argentina e Uruguai, essas seleções vão. A questão a questão é o estilo de jogo, né? Como é que você vai mudar assim de uma hora para outra, né? São estilos de jogo muito diferentes. Muito diferente que, assim, não tem nada a ver. Eu penso que na Copa do Mundo não é um tiro curto, cara. O cara chama chama lá 20 jogadores,
3 semanas treina o que ele pensa e entra e ganha ou perde, porque o Tite, olha o Tite era um cara fora da Copa, se você olhar o retrospecto do Tite, é algo absurdo de bom. É perfeito. É algo absurdo de bom, mas na Copa não rolou. Então, assim, não sei se é tão importante assim fazer esse trabalho todo de... Não, a Copa do Mundo é um tiro curto, cara. 1 mês só de competição, sabe? Eu não vejo que é necessidade de, vamos treinar 3 anos, né? 2 anos o cara vai ter que ficar treinando a seleção para chegar lá. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que poderia manter o Diniz aí, que pelo menos joga bonito, né? Ele tenta jogar bonito. Eu acho que com bons jogadores, se os jogadores... O Diniz ele tem um estilão assim de quem entende o jogo dele cresce muito, né? O jogador fica melhor do que aparenta ser. Os que entendem o que ele pede, o que faz o que ele pede, enfim, que aceita isso, né? E agora imagine, nós estamos falando às vezes de um jogador de segunda linha. Imagine ele podendo escolher aí jogadores de primeira linha e esses jogadores de primeira linha aceitarem fazer o que ele tá pedindo. Cara, a seleção ia ficar muito forte, muito forte. Então, né, sei lá, eu acho que é o sonho do cara. Na verdade, eu não concordo muito com um treinador estrangeiro no Brasil, cara. Por mais que seja um dos melhores do mundo, eu acho que eu sou contra, não sei. Não tem um motivo assim específico. Eu acho que tem que valorizar os técnicos do Brasil. Tem que valorizar os técnicos do Brasil, pronto. Assim, o Brasil sempre, né? Mas eu queria o Diniz até a Copa, inclusive. Eu concordo com você, assim, eu não vejo problema, sabe, de um técnico estrangeiro assumir, não vejo. O problema é que acho que estão achando que quando vira o Ancelotti, vai ganhar a Copa, e não é garantia que ganha a Copa, não. Não é garantia. Isso não tem nada a ver, tá? Por exemplo, ganhou aí a última Copa aí, o técnico da Argentina, né, o Scaloni, o cara nunca foi técnico, Não tem receita de bolo para ganhar a Copa. A Copa do Mundo é que nem você falou aí, é aquele grupo fechado de jogadores, vai acertando durante a Copa. Normalmente tem um extra série que decide, que brilha pro time, o time carrega esse cara, os outros jogadores vão acompanhando, a coisa vai fluindo. E outra coisa, para ganhar uma Copa do Mundo você precisa de boas doses de sorte. A Argentina teve muita sorte também. A Argentina, o Martínez lá, o goleiro, pegou muito. Sim. Não, o cara pegou demais. De coisas, né? Um conjunto de coisas. Você precisa de pitada de sorte, você precisa de um elenco que corra muito, que tenha muita raça, muita disposição. E às vezes tudo isso daí é insuficiente, porque você pega um adversário que tem um pouco mais de qualidade ainda do que você, tá muito nivelado. Muito nivelado. Você pega, por exemplo, antigamente, há 20, 30 anos atrás, você não tinha um cara igual o De Bruyne numa seleção da Bélgica. Não tinha. Hoje esse cara joga na Bélgica. Antigamente não tinha um craque na Bélgica. Antigamente não tinha um craque na Croácia. Antigamente não tinha um craque. Tinha um ou outro bom jogador, mas não tinha Tinha né? Camisa 10 do Barcelona. Quem? Na Croácia tinha um camisa 10 do Barcelona que era um monstro, cara. Me fugiu o nome dele agora. Não era o... Deixa eu pesquisar aqui. Você não tá falando do Stoichkov, não? Muitos anos atrás. Jogou no Barcelona? Era o 10 do Barcelona. Mas a Bélgica, Márcio, a Bélgica tem Courtois, tem Lukaku, tem Hazard, tem o De Bruyne. É um baita time, sabe? Só tem fera ali, cara, no time da Bélgica. Então, você para analisar, tá nivelado. O futebol brasileiro hoje tá nivelado. Não dá para garantir que você vai ganhar a Copa com o técnico A ou técnico B. Não dá. Não é uma tentativa. O Ancelotti vai ser mais uma tentativa. Assim como seria a tentativa também do Diniz. Mas eu gosto muito do Diniz. Gosto bastante do estilo de jogo dele. Gosto bastante mesmo. Cara, eu tô tentando achar aqui o nome do jogador, cara, ele era muito bom, cara, muito bom, mas eu não tô achando, não. Eu não tenho certeza se era da Croácia também, podia ser que seja de outro país, né? Se for romeno, talvez seja agora eu não me lembro, cara.
o Stoichkov, que talvez fosse era um craque de bola que jogou no Barcelona, se eu não me engano. Eu não tô achando aqui, não é, então, enfim, não, eu concordo com você, vários países aí, às vezes até não tem tanto, não é tão famoso o futebol, né, aquele país, o futebol não é o primeiro esporte, mas tem muito bons jogadores aí, né. O próprio Claro, Japão, por exemplo, se a gente falar, o próprio Japão tem um monte de jogador na Europa. sim, Se pegar as todos seleções eles, africanas, se pegar as seleções todos eles. africanas, né? Não Todos é eles fácil, estão não. jogando na Europa, os caras estão jogando tudo na Europa, sabe? E hoje, por exemplo, uma seleção igual a França, veja quantos afrodescendentes tem na França. Antigamente também não era assim. Eles pegam o que há de melhor na África, selecionam o que há de melhor. Os jogadores vão para a França, se adaptam lá, tiram a cidadania francesa, às vezes até por família que foi para lá antes e tudo mais, e passam a jogar pela seleção da França, o que também é uma injeção de qualidade no time da França também. Você vê muito jogador de descendência africana. Você pega, por exemplo, o Camavinga, que joga aquele cara, meu. Que cara joga muito. Camavinga, Kanté. Ih, rapaz, e por aí você vai começar a falar aqui, tem um monte. E agora, voltando a falar, eu não achei não camisa 10 aqui, cara. Mas enfim, eu falando, será que o Diniz vai pegar mais jogadores do Brasil? Porque o Tite, cara, foi um funcionário da CBF exemplar. Ele batia cartão lá, o pessoal fala, né? Que sempre ele estava na CBF e ficava na Europa vendo jogos, né, dos brasileiros lá na Europa, etc, etc. O Diniz com o Fluminense não vai ter muito disso. É claro que ele pode ter uma equipe que faça isso, né? Agora, porque muitos jogadores que às vezes não são conhecidos aqui no Brasil vão para a seleção e arrebentam, porque lá fora estão bem. E muitos jogadores que estão aqui no Brasil e arrebentam não vão para a seleção, porque é totalmente diferente o nível, né? A cobrança, a qualidade, né, do futebol. Olha, eu acho que é o seguinte: você tem um trabalho, agora o Diniz pega um trabalho sério, que é o trabalho que inicia a Copa do Mundo, né? Quer queira, quer não, se vai demorar bastante ou não, se é o Ancelotti ou não, enfim, ele vai iniciar agora um processo. E eu acho que é importante ele levar a sério em questão de competitividade. Competitividade é a Europa. Não tem como falar de futebol brasileiro. Não dá. O nível é muito baixo. Você tem que jogar, você tem que levar na Europa, buscar lá os jogadores, você tem que estar atento em relação à fase de cada jogador, estilo de jogo, o que vai compor da melhor forma possível o seu elenco. Né? E eu acho que o Diniz ele tem muita capacidade de montar bons times, sabe? E ele deve estar antenado. O técnico, por mais que ele esteja atuando no Brasil o Tite também atuava bastante no Brasil, até então não tinha saído, né, não havia saído do cenário brasileiro. Eles têm noção de quem está jogando fora do Brasil, né? Dos bons jogadores europeus, brasileiros / Europa, entendeu? E acho que tem que ir por aí. É mais ou menos esse o caminho. O Ramon tentou trazer alguns jogadores do Brasil, né? E você viu que deu aí, né? Não é o mesmo nível, não é muito diferente, muito diferente. É que o Ramon, na verdade, não foi técnico em lugar nenhum, né? Acho que ele dirigiu 3 equipes aí por pouco tempo, nunca foi técnico, né? E é curioso, né? Como é E que um ainda cara ele vai desse tá na ser, seleção, né? e ele vai ser o técnico da seleção olímpica, cara. Eu não entendo o Ele era conceito o técnico da seleção sub-23, né? Sub-23, sub-20, sub-23 aí, que levou pau de Israel. Nossa senhora, conseguiu perder para Israel. Perdeu para Israel. O que você pode imaginar um negócio desse? Então o Brasil não tá legal, não, viu? Bom, vamos torcer, né, para que dê certo. Como já falamos aqui, eu sempre gostei do futebol do Diniz, torço para que dê certo na seleção também. Futebol diferente, né? É o técnico que mais propôs coisa diferente, né, no futebol brasileiro. Sai da mesmice. Sai da Sai da mesmice. mesmice. Exato. Propõe jogo, circula,
O Diniz, ele tem a capacidade de criar uma confusão, né, na defesa adversária. É muito jogador na mesma zona, trabalhando, e esses jogadores, eles sabem o que fazer, né? Em curto espaço de campo, num curto setor, com várias peças, se movimentam bem, de forma ordenada, trocando passes de primeira muitas vezes, e saindo na cara do gol. Então, é muito difícil você adaptar um time nessa forma, nessa condição. Então, e ele sabe fazer isso muito bem, eu acho que é merecido ele estar lá. É isso aí, torcer para dar certo, né? E ano que vem, que se vem o Lancelotti, ou que se prolongue o contrato do Tite, né? Bom, vamos... Fernando Diniz. Tite não. Você quer de novo o Tite na seleção? Não. Para ganhar da Bolívia, do Uruguai é bom, agora para ganhar na Copa é difícil. O aspecto do Tite fora da Copa do Mundo é excelente. E ainda o Brasil deu muito. Nós falamos que a Argentina deu muita sorte, o Brasil deu muito azar, né, cara? Ganhando do jogo da Croácia lá até praticamente a prorrogação, tomar um gol. O Brasil ganhando, atacando, desorganizado na defesa, tomar aquele gol, e aí o psicológico abalou, enfim. Exato. Apesar do Tite também. Eu gostaria muito que o Brasil fosse campeão, obviamente, né? Claro. E ganhasse esse título, né? Mas eu acho que o ciclo dele acabou. Pode ser que retorne, né? Ele quer trabalhar na Europa, quer trabalhar em times grandes. Não sei se vai ter mercado para ele, mas pode ser que ele se aprimore e volte à seleção. Não fez mal o trabalho, não. Só não ganhou a Copa do Mundo. E é muito. Só não ganhar a Copa do Mundo é muito para os brasileiros, né? O que vale é a Copa do Mundo. Se não tiver Copa do Mundo, ninguém quer saber, não. Bom, e agora o que vale no momento é o Brasileirão, né? E a Copa do Brasil. Copa do Brasil, meu amigo. De Copa do Mundo para Copa do Brasil. Pois que beleza. Tivemos jogos nessa quarta-feira, né? Um jogo na terça-feira. O Bahia empatou com o Grêmio em casa, 1-1. O Bahia que venceu o jogo até nos acréscimos também. Sofreu, próximos aos acréscimos, né? Sofreu um empate no finalzinho lá. E eu acho que tá bem propenso o Grêmio ganhar em casa, né? E ficar com a vaga, né? O que você acha? Dificilmente o Grêmio perde essa vaga. Dificilmente. Não vejo. O Bahia é fraco. E o Grêmio jogou bem mal no primeiro jogo lá em Salvador. O Bahia poderia ter aproveitado melhor, mas o Bahia não tem força, não. E o pior, tava vencendo o jogo por 1-0, tava até merecido o placar, tava interessante o jogo pro Bahia, mas tomou o gol no finalzinho do jogo. Isso aí é um prato cheio pro Grêmio, o professor Renato Gaúcho, que é copeiro pra caramba, que gosta muito de Copa do Brasil. Ele tá em casa, jogando a partidinha dele de volta. Eu acredito numa vitória simples aí do Grêmio, 2-0 aí pro Grêmio contra o Bahia. Eu acho que o Grêmio leva essa também por conta disso, né? Conseguiu um empate e vai ganhar de 1-0. Se fizer 1-0, já recua tudo e vai tentar um contra-ataque, né? Vale ressaltar uma coisa: a defesa do Grêmio é muito ruim. Toma gol todos os jogos. Tem que tomar cuidado com isso. Você tomar gol em todos os jogos, você tem uma defesa tão ruim, tão vazada, é preocupante numa fase do Brasil, né? Numa época, né? Jeromel e Kahneman. Agora não sei. Já foi, realmente já foi. Teve um lance lá do Kahneman, né? Contra o atacante baiano lá, que, nossa senhora, ele tá procurando a bola até agora. Impressionante, tá? Foi para um lado, foi pro outro, o cara entortou a coluna dele, cara. Não sei se ele tá legal, não sei se ele tá em condições de jogo, não, porque ele até foi substituído depois. Foi um lance pela esquerda, mas a defesa do Grêmio toma muitos gols, todo jogo toma gol, então tem que tomar cuidado. Eu não sei quem é o lateral direito do Grêmio, não sei, de verdade, assim, não me vem à cabeça agora. Quem joga... O lateral esquerdo é o King Naldo. Grande Reinaldo. E tá jogando bem, hein? Tá jogando bem o Reinaldo. Mas assim, não queria que volta, não queria que eu acho que certo São Paulo fez mandar embora, porque tem que renovar o elenco, né? O Reinaldo tá há muito tempo. Claro. Renovar, né? Bom, esses jogadores vão pro Grêmio, eles jogam, né? Pior que eles jogam, eles se dão bem lá, vai cada jogador assim, às vezes vai refúgio mesmo pro Grêmio e
não sei o que acontece lá, os caras jogam, os caras jogam. Quem tava na direita, eu não sei se, agora eu não sei se é reserva ou se é titular, era o João Pedro, que jogou na lateral direita pelo Grêmio contra o Bahia. Não sei se ele é reserva ou se ele é titular. João Pedro, reserva do Palmeiras, passou pelo Corinthians também, não deixou saudade, jogou mal, né? Esquecido, daqui a pouco surgiu no Grêmio e jogou até bem. É engraçado isso, é interessante. Bom, tem um tal de Cuiabano também que é bom de bola, hein? Eu achei que esse fosse o lateral direito. Então, cara, eu não sei, eu acho que esse cara é ponta direita, porque ele é sempre ofensivo, ele tá sempre chegando na área, esse cara. Cuiabano, entendeu? Eu achei que ele fosse o lateral, mas como eu não assisti o jogo, né? De fato ele joga na direita mesmo. Agora não sei se como ponta ou como lateral. Eu não assisti o jogo, só vi os melhores momentos. Então não vi a escalação, essas coisas eu não vi. Bom, mas agora vamos a um jogo que eu assisti parte dele, né? Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, 2-1 pro Flamengo. Olha, um resultado importante pro Flamengo, a vitória em casa é sempre importante, mas tá em aberto, viu, meu amigo Márcio? Tá em aberto. Porque esse jogo contra o CAP, lá na Arena da Baixada, é duro, hein? É osso duro de roer. É complicado. Cara, e o Flamengo assim, é meio freguesão, né, do Atlético Paranaense, tem uma certa dificuldade ali, né, hora ou outra acaba perdendo uma decisãozinha ou outra, né, eu acho que é um jogo complicado, hein. O Atlético Paranaense é muito forte lá, né, complica a maioria dos times, né, não é fácil ganhar dele lá, não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, teve o primeiro lance, o primeiro gol, né, logo no começo da partida, que o jogador trombou com o outro lá e sobrou a bola, o cara fez o gol. Muito flamenguista falando que foi falta. Cara, eu não assisto tantos jogos assim europeus, né? Mas eu vejo esse lance lá na Europa, é normal, e aqui no Brasil os caras não faltam. E não falta mesmo. Nesse lance não foi dada a falta, porque o jogador disputaram a bola e sobrou a bola lá, e o cara falou, não, ele pulou nas costas, tinha que ser falta, não podia... Nem o jogador queria falta, o jogador correu atrás da bola. Você sabe desse lance? Chegou a ver, não? Não, futebol é contato, meu amigo Márcio. Aquilo é contato normal de jogo. Ah, chega de frescura. Os caras estão dando cada tipo de falta no futebol brasileiro que é sacanagem, cara. Terrível, cara. Não, encostou é falta, encostou cai, tudo é... Quem que era o árbitro? Era o Daronco? Se fosse o Daronco, tinha marcado. O Daronco adora uma falta. Mas não era o Daronco, não, pelo visto. Se fosse o Daronco, tinha... É porque é o seguinte, não era falta, não foi falta não era lance pra falta não, que isso, jogada normal. Segue o jogo e gol do CAP. Canóbio, que é grosso, hein? Jogador grosso, mas ele é raçudo, ele é bom que ele é raçudo, que eu gosto de jogador raçudo, viu, Márcio? Não desiste da jogada, tromba pra um lado, tromba pro outro, é igual o Caleri. É trombador, ganha, tem raça, tem vontade. Tem uns jogadores aí que eu vou falar um negócio pra você, que só tem nome. E nome composto, inclusive, que joga de centroavante num grande de São Paulo, que só tem nome. Eu não sei se é com YA? Começa com Iu e termina com Alberto. Então eu não vou falar desses caras aí não, porque a gente passa raiva, viu, cara? A gente passa raiva. Porque o que eu gosto mesmo é de jogador... Cara, 50 milhões de euros, pô. É baita negócio, hein, cara? Nossa, os russos devem estar rindo à toa essa hora, viu? Mas jogador trombador, raçudo, é importante. É nesses lances aí, igual você viu o Canóbio aí, que é grosso pra caramba. O Canóbio é grosso, cara. Mas ele tromba pra um lado, tromba pro outro, segue na jogada, chuta e consegue fazer o gol. Isso que é interessante. Eu acho que tá aberto também. Eu acho que 1-0 pro Atlético Paranaense, 2-1, disputa pro pênalti, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai ser um jogo pegado lá, difícil. Apesar que o Atlético Paranaense fez o gol e não jogou mais nada, hein, cara. Até sofreu o segundo gol, ficou um jogo horrível, dando chutão. O CAP tá sem técnico, hein? O CAP tá sem técnico, né? O CAP tá precisando de técnico. Quem que é o técnico do CAP? Vanderlei Carvalho. Acho que era do Sub-20 lá, do Sub-17. Tá sem técnico. É muito grande o desafio para você conduzir sem treinador.
com todo respeito ao professor aí, que está iniciando no trabalho dele, mas, pô, ele é novato na área, meu irmão, é complicado. Você vai botar um estagiário de engenharia na NASA? Não vai. Você não vai colocar ele lá no espaço, né? Ele vai fazer caca, né? Não vai dar certo. Então pronto, pô, coloca lá um professor consolidado, gabaritado, porque estamos falando de quarta de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, não é brincadeira, entendeu? Pois é, meu amigo. Então, vamos lá, vamos pro jogo do Corinthians ou vamos pro Clássico Paulista? Não, vamos primeiro com o que há de melhor na rodada. A vitória do todo-poderoso América para cima do Corinthians, que foi um jogo interessante, foi um jogo legal, um jogo Trocação corrido, lascado, segundo tempo, hein? trocação, é legal ver jogo assim. O Corinthians finalizou quase 20 vezes a gol. Bolas na América, trave. duas bolas na trave. Roger Guedes chutou várias bolas. O goleiro pegou muito, rapaz. O goleiro é bom. O goleiro da América é bom mesmo. Tava inspirado, rapaz. E Yuri Alberto perdendo o gol dentro da pequena área. Tudo normal. Isso aí é tudo normal. Entendeu? Não, quando o Yuri Alberto chuta na trave, a gente acha estranho, né? Porque normalmente ele faz o gol. Ele chuta lá, dá de bico, dá de qualquer coisa e faz o gol. Ele chuta na trave, a gente estranha. Agora, quando o Yuri Alberto perde o gol, a gente nem comenta mais, né? Normal. É igual o Gabigol. Tá tudo normal. O Gabigol tem 4, 5 chances por jogo, ninguém nem fala mais nada. Perdeu, tá tudo certo. Agora, um bom jogo, né? Um bom jogo. De fato, um bom jogo para assistir, né? Os dois times estão mal na tabela do Brasileiro, mas um jogo agradável de se assistir, né? Muita oportunidade. Acho que o América perdeu algumas chances também. O Boi Bandido mesmo perdeu uma e não... Teve, Cara, quando nós começamos a gravar o nosso podcast, eu falei desse Juninho uma época. Eu falei, cara, tem esse Juninho do América aí. E aí eu pesquisei, eu lembro, eu falei, nossa, mas o cara já tem sei lá quantos anos ele tinha à época, né, cara? Agora veterano. E tá lá, hein, cara. Joga muito, cara. Ele joga muito. Ele é bom. Bem, marca, faz gol. Incrível, cara. Pena, não sei porque não jogou, né? Agora tá no América lá, vai ser o jogador que mais vestiu a camisa do América. Deve ter jogado na Europa, ou sei lá, algum do exterior, porque eu não me recordo desse jogador, mas eu acho bem interessante o jogador. Mas não pra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não, porque já a idade muito avançada, mas é um jogador interessante. Fez um bonito gol. O passe foi muito bom também, né? O cara deu um passe ali nas costas do Gil ali, que impressionante. Ele foi uma visão de jogo muito boa, né? E a frieza do Juninho, né? Que coloca no canto esquerdo do Cássio ali, sem chance, no cantinho, inapelável. Mas eu acho que o resultado do jogo não condiz o que foi, não. Eu acho que seria, primeiro que deveria ser um jogo de mais gols, e segundo que eu acho que o Corinthians não merecia a derrota. Por incrível que pareça, o Corinthians jogou melhor. Do que o América. O Corinthians tem dado um pouco azar quando joga bem, né? Porque ele jogou muito melhor que o Flamengo e perdeu. Jogou melhor que o América e perdeu. O único que ele jogou melhor e não perdeu foi o Santos. Jogou melhor e ganhou. Mas era o Santos, né? Exato. Não conta. Mas, tá em aberto, hein? Tá em aberto. Coringão e Itaquera. Na Itaquera, né, meu? Já Coringão e Itaquera. Exato. Embora ele tenha sido eliminado por Ituano esse ano, né? Embora ele não tenha vencido nenhum jogo da Libertadores em casa, exceto essa baba do boi aí do Liverpool, né? Ele perdeu os outros jogos, enfim, o Corinthians em casa, o histórico é bom, ainda é bom, né? Pelo que os antecessores fizeram, mas é um jogo que dá pro Corinthians pelo menos levar pra pênalti aí, viu? Eu acho que tá aberto também. Pode o Corinthians ganhar de 1-0, pode ganhar 2-0, mas o América pode fazer 1-0 também, porque o América é perigoso, né? O América, ele tá mal no Brasileiro, mas ele joga bem. Não jogou bem contra o Corinthians, na minha visão, né? O Corinthians jogou melhor mesmo, mas normalmente ele joga bem, cara. E ele também conseguiu resultados importantes, que nem saiu perdendo pro Atlético. O Atlético na última rodada, e na Copa do Brasil pro Internacional, e conseguiu um gol lá para ir levar os pênaltis e classificou, né? O América, ele tem resultados ruins, mas ele não joga mal, né?
Normalmente Ele propõe jogo, ele dá velocidade no jogo, tem chances, enfim. E agora É aquele isso. Pedrinho, que era do América, foi pra Rússia, voltou pro São Paulo, voltou pra lá e voltou com a namorada. Tá tudo certo na vida dele. Ah, tá bom. Tá, é isso aí. O amor é E, lindo, né? e Que tá buscando o beleza. São Paulo, quer que todo o que o São Paulo, né, o contrato previa, ele quer receber de São Paulo, porque ele falou que não tem problema com a namorada dele. No final das contas, o culpado é o São Paulo, né? Pode dar São Paulo, exatamente. Tá certo. Tá certo. Falando em São Paulo, teve o no Morumbi, né? Mais de. Antes de falar do público do Morumbi, falar do público do Flamengo, hein? Mais de 64, 65 mil pessoas lá no Maracanã. Incrível, hein, cara? Incrível. E o ingresso lá do Flamengo não é barato. E no Morumbi, tem os ingressos mais baratos, né? Mas normalmente o ingresso é mais caro. E no Morumbi, mais de 54 mil pessoas para ver o São Paulo 1-0. Num jogo que começou muito igual, o Palmeiras melhor. Eu acho que quando o São Paulo tinha mais posse, o Palmeiras era mais perigoso no primeiro tempo. São Paulo fez umas mudanças e voltou muito bem no segundo tempo, cara. Um resultado merecido. Apesar do. Se a gente olhar, foi um bonito gol porque desviou, né? Sim. Eu acho que não desvia, o Everson lá pegava a bola. Que é um excelente goleiro, inclusive. É. E teve. O Everton, né? O Everton, é. E teve dois lances, caras. Dois lances, meu amigo, antes. Meus amigos tocando de futebol. Incríveis. O primeiro foi do Caleri. Dominou bonito. Tirou o goleiro. E chutou pra fora, cara. Acho que a bola ficou muito próxima do pé dele. Ele não teve ângulo pra chutar. Uma coisa bem aqui bizarra de ver, né? O Caleri, que ele sabe, é fazedor de gol. Não é um cara de perder muito gol, não. Mas perdeu esse gol. Muito mais fácil fazer o gol do que perder. Ele conseguiu perder. E no segundo tempo, quando tava 0-0 ainda, o Rato, cara. O Wellington Rato, que é um pé de rato mesmo, viu? Ele joga bem lá no Atlético Goianiense, esses times aí no São Paulo, cara. Ele é esforçado, tudo, mas acho que não é jogador pro São Paulo, cara. Mas enfim, perdeu um gol inacreditável também. Inacreditável. O gol todo aberto, ele conseguiu chutar onde tava o zagueiro lá, o Luan do Palmeiras. Não dá pra entender. O Palmeiras teve algumas oportunidades, mas um chute apenas no gol, né? No gol efetivamente do São Paulo. Chegou a ver esse Impressionante. jogo? É claro que eu vi, eu assisti o jogo. Jogão, prometia também. Eu só acho que o São Paulo jogou sozinho. O Palmeiras não foi a campo, não. Palmeiras sonolento, dorminhoco. No primeiro tempo, o jogo foi razoavelmente equilibrado, mas com o São Paulo melhor. O segundo tempo só deu São Paulo. Não aconteceu nada no jogo, só deu São Paulo. Só o São Paulo jogava. O São Paulo, embora não criasse tanta chance, não foi um massacre, nem nada disso. Mas o São Paulo teve volume de jogo, posse de bola, segunda bola, atacava, voltava a atacar de novo, pressionava. Gente, o Palmeiras não jogou. Não jogou. Entendeu? E eu acho que o Palmeiras perdeu uma. Perdão, o São Paulo perdeu uma ótima oportunidade de alavancar um bom resultado aí, 2-3-0. As melhores chances foram do São Paulo. Esse chute do Caleri, você percebe que ele não olhou pro gol. Ele ficou tão. Acho que ele ficou tão surpreso que aquela bola sobrou e ele sabia que já não tinha mais goleiro ali, ele chutou de qualquer jeito, ele ficou afobado. Ele não olhou pro gol, ele chutou de qualquer jeito. Teve uma chance do Rato, né? Que ele chutou exatamente onde estava o zagueiro, podia chutar no canto, chutar no ângulo, qualquer lugar, era só ele tirar do zagueiro. Já também não tinha goleiro. Ele é canhoto, né? Não tem desculpa. Ele é canhoto. Pois é, não tem desculpa ali não. E teve também do Caio Paulista, né? Que fez uma jogada de Maradona e finalizou como Caio Paulista. Exatamente. Então, assim, o Caio Paulista nem falou exato. Muito, porque ele gosta de chutar assim mesmo, né? Ele chega perto da pequena área e chuta no escanteio. Mas mandou lá no terceiro anel, lá do Morumbi. Por que o cara faz isso, hein, ô Márcio? Me explica, por que o cara chuta tão fora do gol? Por que será? Será que a bola é muito leve? Você já teve contato com essa bola profissional? O que acontece com isso, hein, cara? Não, pegou mal na bola, né? Quis bater forte, mas pegou mal, né? Chegou lá na Francisco Morato, pra quem conhece a região do Morumbi ali, lá no metrô. Foi longe. Foi longe. Ali é Francisco Morato? Aonde que é a Giovanni Gronchi? É do outro lado? Gronchi é pro outro lado, é. Do outro lado, então tá. Pois é. Ali essa bola tá caindo ainda. Não, lascado lá, porque a região ali é complicada, né? E do nada tem que.
brincadeiras à parte, foi um chute, né? Ele teve uma boa Bizonho. Às vezes ele chuta bem, né? Mas, por exemplo, num jogo anterior aí, ele teve uma oportunidade também, ele chutou na trave, dentro da área. Não é o... Ele é bom driblador, né? Meio... Ele vai meio que na sorte, meio na categoria. O pessoal acha que ele vai mais. um pouco de cada coisa, e vai que vai, né? Ele é raçudo, né? Ele tem bastante porte físico, tem bastante fôlego, ele consegue, enfim. Foi um bom jogo. São Paulo podia ter, acredito que podia ter feito um resultado melhor. E não, tá em aberto, né? Porque o Palmeiras jogando em casa também é muito forte, né? Tem a questão do gramado, que é sintético. E tá aberto, né? O Palmeiras pode ganhar por 1-0, pode ir a pênalti, o Palmeiras pode ganhar com mais gols. Né? O São Paulo tem jogado bem no Morumbi contra o Palmeiras, mas chega lá no Palestra Itália, lá no... como que é o nome do... Allianz Parque? Allianz, né? São Paulo não tem conseguido sucesso, não. O ano passado conseguiu classificar na Copa do Brasil com um erro bizarro da arbitragem, né? Que sumiram as imagens, uma coisa bem absurda, assim, bem... Mas São Paulo, né, não tem conseguido bons resultados lá, não. Faz tempo que não ganha lá, acho que ganhou 1 ou 2 vezes só e faz tempo. A primeira foi com o Diniz, inclusive. Eu acho que... Mas eu acho que o São Paulo vai classificar. Eu acho que vai ser... Eu vou chutar um placar aí, tá? 1-1, jogo de volta, o São Paulo classifica. Eu acho que o Palmeiras teve muita dificuldade nesse jogo por 2 motivos, né? Porque o São Paulo marcou muito, né? E o Pablo Maia colou no... eu não lembro o nome do jogador do Palmeiras, camisa 23, cara. Já foi até pra seleção recentemente, o Veiga. Rafael Veiga. Ele colou no Rafael Veiga, cara. O Rafael Veiga teve muita dificuldade de jogar. Não tinha o Rony, né? Que é um escape bom do Palmeiras. Não tinha o que veio do Red Bull Bragantino. Arthur, não. Arthur. Não tinha ele, que ele já jogou pelo Red Bull Bragantino, então não podia... Alguns desfalques, né? Não tinha o Abel no banco. Não sei se vai voltar esse povo tudo no segundo jogo, né? Tem um clássico, o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo no final de semana. Não sei se vai poupar, se vai com o time titular. É um jogo bem aberto, cara. Eu acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer por 1 ou mais gols diferentes. São Paulo pode conseguir um empate, pode até conseguir a vitória. Porque o time do professor Dorival Júnior tem tomado poucos gols. Por incrível que pareça, ele tomou mais gols quando não precisava. O jogo estava praticamente na mão de São Paulo, que foi contra o Sport. Sport Recife lá, 3-1. Tomou São Paulo. Sim, e vale ressaltar a bolinha que o Palmeiras tá jogando. Tá jogando nada, hein? O Palmeiras tá jogando nada, não, hein? Mas o culpa é da arbitragem. É um chororô danado desses caras, né? Arbitragem, cara. Que arbitragem, o quê? Deram um pênalti, rapaz, pro Palmeiras, um pênalti vergonhoso contra o Fortaleza. Você não lembra disso? Lembro. Lá na casa do Palmeiras, não foi nada aquilo ali, rapaz. Não foi nada, deram um pênalti. Aquilo ali mudou a história do jogo. Tava 0-0, mudou a história do jogo. Aí fica nesse chororô, tudo é contra o Abel Ferreira, tudo é contra o Palmeiras, tudo é contra a Tia Leila. Para com isso, rapaz. Do Pablo Maia naquele lance que o Palmeiras reclamou? Você acha que foi pênalti, não? Você viu o lance, não, que o Palmeiras reclamou? Não foi nada. Não foi nada, cara. Foi nada. A bola desviou na cabeça dele e quem levantou o braço dele, na verdade, foi o adversário, o jogador do Palmeiras. Não sei quem é o jogador agora. Ele levantou o braço, não porque ele quis, na disputa ali, ele levantou o braço do cara. Exato. Isso não é pênalti. Isso não é pênalti. Talvez é possível que marque pênalti no futebol brasileiro. Um pênalti igual a esse, um lance igual a esse, marque pênalti no futebol brasileiro. Mas esse não é o correto. Não. Entendeu? Aí não é o correto. Isso não é pênalti. Sabe? Então, foi nada. A arbitragem foi boa lá no Morumbi e tá tudo certo. O Palmeiras precisa parar de chororô e precisa jogar bola. Entendeu? Voltar a jogar bola. Palmeiras que, olha, a gente grava aqui, há quanto tempo a gente vem falando? O Palmeiras é o time a ser batido. O Palmeiras tá numa fase diferente. O Palmeiras é o melhor elenco. O Palmeiras tem um técnico
há mais tempo, que faz o trabalho melhor. Palmeiras, a gente só elogios à equipe do Palmeiras, né? Claro. A gestão do Palmeiras financeira é boa. A gente só vem elogiando o Palmeiras nos últimos tempos aí. Agora eles estão nessa aí de que o problema é a... Agora, quando joga mal, tem que falar também. Que joga mal, não tá jogando bem. Não, mas eles não conseguem assumir, né? Sempre o problema, ou o adversário deu sorte, ou a arbitragem não. Nunca assim, não. Exato. Achou hoje, sentiu falta de um jogador importante. Não, nunca é. Hoje não deu certo, exato. Exato, falta um pouco de humildade. E o estagiário dele que falou que aquelas besteiras todas lá, você chegou a ver isso aí? É um tonto também. É um tonto, sabe? Eu acho que os caras perdem a noção. Será que lá na Europa teria a mesma repercussão? Porque falar um negócio desse lá na Europa, o que ele falou foi grave. Falar isso lá na Europa, com certeza sofreria as consequências. Com certeza sofreria as consequências. Porque eu acredito o seguinte, o cara chega lá no Brasil, o cara vem de Portugal, ele acha que tá tudo certo, tá tudo bem, ele é o gostosão, ele se acha o cara e acha que pode falar o que for. O que eu tenho visto, esses treinadores de fora, Abel Ferreira, o próprio Luiz Castro, o Vitor Pereira na época, contava aqui, o senhor Jorge Jesus, né? Esses caras rodam a baiana por qualquer coisa. Eles dão chilique por qualquer coisa. Eles maltratam o repórter por qualquer coisa. É toda hora isso. E as pessoas já estão se acostumando com isso. Entendeu? Muitas vezes o professor Mano Menezes falou isso. Quando os caras lá de fora vêm pra cá e falam as coisas, ninguém fala nada, tá tudo certo, né? Mas ele tem razão. Tem razão, sim. Ele tem razão. Foi ridículo, né, o que o cara falou. Sendo que, o Palmeiras já foi bi. Invasão no estúdio, hein? Invasão no estúdio. Que alegria. É muita alegria, é muita felicidade. Chegou aqui, invasão no estúdio. Olha aqui, ó. Que maravilha. Invasão no estúdio aqui, meu amigo Márcio. Sabe o que isso significa? Significa que nós vamos nos despedir hoje do nosso amigo de No Tocante a Futebol. Muito obrigado. Significa que já passou do tempo complementar, do tempo dos acréscimos do jogo já, viu? Do segundo tempo. Já foi o acréscimo, e olha, foi um acréscimo longo, hein? Olha que temos aí bastante tempo, mas legal, bacana. Nos falamos mais de futebol, né? Semana que vem tem jogos, final de semana, aliás, tem jogos brasileiros, semana que vem Copa do Brasil no meio de semana. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Sim. Um grande abraço, meu amigo Márcio. E nos vemos na próxima semana. E vamos que vamos. A repercussão dos próximos jogos. A segunda fase da Copa do Brasil, o segundo jogo da volta, já é na próxima semana, né? Sim. Quarta e quinta. Então a gente traz tudo o que aconteceu na próxima sexta-feira. Beleza, meu amigo Márcio? Beleza, combinadíssimo. Só um parênteses aqui, rapidamente. O jogo do Corinthians é no sábado. Corinthians e América é no sábado, dia 15. Bom saber. Eu vi aqui a tabela e o São Paulo joga na quinta, o Grêmio e o Flamengo na quarta e o Corinthians com o América no sábado. Não sei o porquê, mas é isso. Beleza, a gente se fala então na próxima sexta. Forte abraço, meu amigo Márcio. Forte abraço para os meus amigos no Tocante a Futebol. Valeu! Valeu, Deus abençoe.